A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2 e P3, até o B, são colineares, né? Estão na mesma direção ali, na mesma reta. E as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1. Então, a P1, P2 quadrado, hein? É igual a 1. Ele fala que é um quadrado. P2, P3 ele dá que é 1 sobre 2. P3, P4 é 1 quarto. E vai embora. E assim por diante. Ó. O ponto A é vértice do quadrado. Ponto A aqui, ó. De lado P1, P2. Então aqui também é 1, ó, quadrado. Como representado na figura abaixo. A medida do segmento AB. Ó. De A até B, ó. Quanto que é? Essa medida de A até B. Bom, eu já tenho um cateto AP1. De A até P1, que é 1. É esse cateto aqui, ó. Esse aqui eu já tenho. O que eu tenho que achar é essa medida aqui que eu vou botar de azul claro. Então essa medida em azul claro, como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui 1 para P1, P2, né? Depois eu tenho 1 meio. Depois eu tenho 1 quarto. Tá vendo que tá indo reduzindo? Então como tá dividindo por 2 é uma PG, né? Tá sempre dividindo por 2. 1 dividido por 2 dá 1 meio. 1, o meio aqui, ou 1 sobre 2, né? Por 2 dá 1 quarto. Então tá sempre, né, dividindo por 2. Então a razão da PG é quanto? A razão da PG que é Q. É 1 sobre 1 sobre 2. 2. Isso. E o primeiro termo é 1. Então, ó, como a Vitória falou, a soma de n termos é o quê? De infinitos termos, né? É o primeiro. E aqui embaixo, 1 menos a razão. Ou seja, a fórmula de infinitos termos é igual a 1 menos Q. Aí é o seguinte, por que infinitos? Ó, aqui tinha um pontinho, pontinho, pontinho que eu passei por cima. Quer dizer que essas reticências, né? Quer dizer que continuam para o infinito. Então você não sabe quanto que tem ainda pela frente. São infinitos termos. Então, lá em PG tem uma fórmula para a soma de infinitos termos, né? Que é a na 1, 1 menos Q. Então, é isso aqui, ó. É 1. Ó, 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. E dividir pela fração aqui, o 2 sobe. Fica 2 vezes 1, 2. Então, dá 2 isso aqui, né? Pra base. Então, essa base toda daqui até aqui, ó, mede 2. Tá, então eu vou fazer um Pitágoras, né? Que eu tenho um triângulo. Retângulo, aqui o A, ó, aqui P1 e aqui B. Aqui mede 2, aqui mede 1 e ele quer AB. Então AB quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então AB quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5, tira a raiz, AB é igual a raiz de 5. Beleza? Raiz de 5, ele não dá unidade não, né? Unidade de comprimento, unidade de medida. Aqui, ó. É a letra E, beleza? Utiliza a fórmula da PG infinita. Então, vamos continuar aqui, ó. E essa daqui, essa é uma questão boa. A geometria. Deixa eu tentar puxar pra cá. Bom, qual é a ideia aqui? Vamos dizer assim, uma ideia bem inicial para achar o que ele pede. Que é essa figura que está no centro, rachorada, né? Pintada de cinza escuro. Como é que a gente pode achar essa figura que está no centro ali? É fazer a área toda do hexágono e tirar o quê?
A gente faz a área toda e recorta o quê, né? Recorta aqueles semicírculos, não é isso? Sim. Mas quando a gente faz isso, por que dá errado? Ó, seria basicamente isso, né? A gente fazia a área do hexágono regular, que a gente sabe qual é a área, né? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tem 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono regular. E tirasse as áreas do semicírculo. Só que concorda comigo que é o seguinte: quando você tira esse semicírculo aqui, ó, você vai tirar esse semicírculo. Né? Tá tirando a área desse semicírculo. Então tira a área desse semicírculo aqui, ó. Ó, toda essa área aqui, né? Só que aí você vai tirar o semicírculo vizinho, vamos dizer assim. Você vai tirar de novo algo que você já tirou, que é essa interseção aqui. Ó. Vai tirar de novo aquela pétala ali, ó, né? Que é aquele pedacinho ali, como se fosse um fuso. Ó. Aí você vai tirar de novo, ó. Tá pintando aqui de novo, porque tá tirando aquele fuso ali. Aquela pétala, como se fosse uma flor, um pedacinho de uma flor. Né? Uma pétala de flor ali, ó. Um fuso. Tá vendo? Aí, nessa vizinhança aqui, vamos dizer assim, tem esse problema com esse fuso aqui. Ah, então como é que eu vou fazer? Porque sempre que quando eu tiro o primeiro semicírculo, a área do semicírculo, e tiro o segundo, eu tô tirando 2 vezes. A primeira vez quando eu peguei o azul e tirei, e a segunda vez quando eu tirei o vermelho. O que eu tenho que fazer para consertar isso? Eu posso até pegar a área do hexágono, fazer e tirar esses semicírculos. Mas eu tenho que adicionar, ou seja, eu tenho que adicionar, porque eu tirei 2 vezes, né, aquele fuso. Eu tenho que adicionar uma vez esse fuso em cada vizinhança ali, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, faz a área do hexágono, tira os semicírculos, mas quando você tira os semicírculos, você está tirando 2 vezes aquela pétalazinha verde ali. Você tem que adicionar uma vez, né? Você tirou a pétala quando tirou a área do azul e tirou de novo quando foi tirar a área vermelha. Tá tirando 2 vezes. Isso Luan acontece. vai cair? Vai? Tá, obrigado, calma aí. Deixa eu só. Então essa é a ideia, beleza? Caso não entenda, fala. Que aí eu retorno aqui. Tá? Então eu vou fazer a área do hexágono, que é a figura grandona toda, e vou tirar os semicírculos. Só que quando eu tiro o azul, eu já tirei aquelas pétalas ali, ó. Mas o problema não é aqui e aqui ao mesmo tempo, é só aqui na vizinhança. Eu tiro ela. Aí eu vou tirar o vermelho, eu tiro de novo. Então eu tenho que devolver uma vez pelo menos, né? Tá. Então eu vou fazer isso. Então o que eu preciso? Eu preciso da área do semicírculo e preciso da área da pétala. É isso que eu preciso para poder fazer a questão. Então vamos lá, vamos calcular cada um aí. Bom, vamos ler para ver se ele deu alguma medida. A partir de um hexágono regular de lado unitário, o que é lado unitário? 1. Então aqui, ó, é 1. Tá? O lado do hexágono aqui, ó. Isso aqui é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, um hexágono. E ele fala que é regular. Tá? É porque todos os lados são congruentes. Então, a partir de um hexágono regular de lado unitário, constrói-se semicírculos de diâmetros também unitários, conforme indicados na figura abaixo. A medida da área sombreada é... Bom, como eu disse, ó, a medida da área sombreada, eu vou fazer a área do hexágono e vou tirar... Quantos semicírculos tem aqui? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pergunta é, 6 semicírculos? 6 semicírculos. São quantos círculos? 6 semicírculos são quantos círculos? Se eu juntar esse aqui com esse aqui, não fica um círculo? Imagina que eu encaixo uma figura na outra ali. Fica um círculo. Então, 6 semicírculos
são 3 círculos, né? Então, menos 3... Opa, deixa eu aceitar aqui. Bom dia, Fabi. Ó, Bom dia. 3πr ao quadrado, concorda? 6 semicírculos são 3 círculos. 3πr ao quadrado. Agora, quando eu faço isso, que eu tiro os semicírculos, eu tenho aquele problema, né? Então eu tenho que devolver, ou seja, mais o quê? Quantas pétalas eu tenho que devolver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos botar assim, 6. Vou botar fusos. F. Área do fuso. Beleza? Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? A área do semicírculo é tranquilo. A área do hexágono é tranquilo. Mas a área daquele fuso, aquela pétalazinha, é complicado de achar, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Para esse centro aqui, ó. Que é o centro do hexágono regular. Agora olha para o ponto B e olha para o ponto C, tá? É só um exemplo. Eu peguei só uma parte, um lado aqui para poder achar a área desse fuso, que é essa pétala aí. Bom, eu vou ligar daqui para cá. Tem que passar bem no meio. Tem que dividir ela bem ao meio aqui, ó. E vou fazer aqui também, ó. Vocês concordam comigo que isso aí que eu acabei de fazer é um triângulo equilátero? Porque o hexágono regular ele é constituído de 6 triângulos equiláteros. Do centro dele até a extremidade é igual do centro dele até o ponto C, que é igual ao centro dele até o ponto B, né? Esse lado é igual a esse. E mais ainda, BC também é igual, né? Ou seja, o hexágono regular tem 6 triângulos equiláteros dentro dele. Bom, tá. Então olha só. Aqui tem um ponto, né? E aqui também. Esse aqui é vamos botar aqui o centro do semicírculo. Porque tem um semicírculo aqui. Aqui é o centro do semicírculo. Aqui também tem um outro ponto aqui, que é diametralmente oposto. Bom, eu vou ligar daqui pra cá. Eu vou ligar daqui pra cá. Tá vendo? E vou ligar daqui pra cá. Tá vendo que formou 4 triângulos equiláteros menores? Ó, vou tirar só para mostrar por quê, ó. Aqui, olha pro triângulo grandão vermelho. É 60, porque o triângulo grandão vermelho é o quê? Equilátero. Certo? Só que isso aqui é raio. Raio do semicírculo. E aqui também. Se esses dois lados são iguais, os dois ângulos da base são iguais. Então aqui também é 60. Então, para formar 180, aqui é 60. Tá vendo? Todos os ângulos internos são 60, equilátero. Tá. Eu consigo achar o raio? Porque eu sei que BC é 1. Né? BC é 1. E qual é a metade? Se esse aqui é ponto médio, né? É como se fosse o centro dessa circunferência aqui. Aqui é 1 meio. É equilátero esse triângulo, né? Então aqui também é 1 sobre 2. Repara que aqui eu tenho um setor, ó. Então eu vou colocar esse desenho aqui maior pra gente achar a área dessa pétala aí. Ó. Vou colocar assim. Acho que já gerou aqui. Tá. Aí aqui é o seguinte, ó. A parte de cima é igual à parte de baixo, né? A linha vermelha está passando ao meio. Ou seja, essa parte de cima é igual a essa parte de baixo. Aqui, esse ângulo... Tá vendo esse desenho todo aqui, ó? Tá vendo? Ele tá aqui. Tá, é 60 aqui, né? Então aqui é 60. Aqui,
O lado é raio, né? Aqui, raio, 1/2, 1/2. Tá. Bom, como que eu vou achar esse pedacinho aqui? Como que eu vou achar aquele pedacinho, né? Olha só. O que a gente vai fazer? Faz a área desse setor, ou seja, toda a área, e tira a área do triângulo equilátero. Certo? Aí vai dar a área lá de cima. Faz a área do setor e tira a área do triângulo equilátero. Bom, então a área do fuso é a área do setor menos o quê? Aqui, na verdade, ó, deixa eu tirar aqui, pessoal. Eu vou calcular só esse pedacinho, né? Então ainda não está todo. Eu tenho que multiplicar por 2 no final. Então, qual é o nome disso aqui na matemática? Ó? Só esse pedacinho que eu quero calcular. É segmento, né? Então, a área do segmento. Depois que eu multiplicar por 2 para fazer esse, aí eu tenho a área do fuso. Então, a área do segmento é igual à área do setor. Vou botar segmento. É igual à área do setor menos a área do triângulo equilátero. Então, a área do segmento é igual à área do setor. Qual é a área do setor de 60 graus ali, né? Vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Se 360 graus ele está para uma volta completa, ou seja, πr ao quadrado, 60 graus está para quanto? X. Ó. Então vai ficar 360 vezes x, só cruzar, né? Mas vamos simplificar aqui, ó, antes, ó. Esse 0, 4 com esse 0. 36 eu vou dividir por 6, né? Em cima aqui embaixo aqui, ó. 36 por 6 dá 6 e 6 por 6 dá 1. 6 vezes x dá 6x. 1 vezes πr ao quadrado é πr ao quadrado. Certo? Bom, desce o 6 dividindo, vai ficar x, que é a área desse setor aqui que eu quero calcular, é πr ao quadrado dividido por 6. Então, esse x é igual a π. Qual é o raio? 1/2, né? 1 sobre 2. Ao quadrado é 1/4. Aí vai descer, ó, 1/4, tá vendo? E aqui, ó, eu vou multiplicar por 6. Então vai ficar π sobre 24. Beleza? Então, a área desse setor aqui é π. Opa, troquei de cor. É π sobre 24. Menos a área do triângulo equilátero. Pessoal, qual é a área de um triângulo equilátero, né? Ela é o quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Tá, então vou fazer a área do triângulo equilátero aqui, ó. L é o quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Como o lado é 1, daqui pra cá, né? Peraí. Não, a área desse triângulo aqui que eu tô calculando. Foi mal. E daqui pra cá, né? É 1/2. 1/2 ao quadrado dá quanto? 1/4. Aí vai descer, ó. Deixa eu só puxar pra cá. Vou puxar pra cá isso aqui pra ficar melhor, né? L ao quadrado, ou seja, 1/2 ao quadrado. Aqui é 1/2, aqui é 1/2 e aqui também é 1/2, né? É esse pequenininho aqui que eu tô vendo. 1/4. L ao quadrado, raiz de 3. E eu vou dividir por 4. O 4 acaba descendo, né? Quem não entendeu, pergunta aí, pessoal. Tá? O 4 lá de cima acaba vindo aqui pra baixo. Então dá raiz de 3 sobre 64. Ó. Beleza. Então a área do segmento é isso. Desse segmento aqui. Aí eu tenho que multiplicar por 2, porque eu quero isso aqui, ó. Aí, então eu vou multiplicar isso aqui. Luan, é a raiz de 3 sobre 16, não é? Ai, meu Deus. Não sei o que tá acontecendo, cara. Obrigado, Fábio. É isso. 4 vezes 4.
Ai, meu Deus do céu. Foi mal, pessoal. Olha só. Ia ter que voltar tudo, né? Tá, beleza. Tá. A área do setor, né? Menos a área do triângulo equilátero. 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3, 4 vezes 4, 16. Tá, eu tenho só esse pedacinho. Eu tenho que multiplicar por 2, né? Pra achar a área do fuso. Então a área do fuso é igual a quanto? Se eu multiplicar isso aqui por 2, vai cair 2 para o primeiro e 2 para esse aqui. Vai cair um 2 aqui na frente, um 2 aqui na frente. Eu vou simplificar o numerador com o denominador. Vai ficar π sobre 12 menos raiz de 3 sobre 8. Foi ou não? π sobre 12 menos raiz de 3 sobre 8. Né? Em cima e embaixo por 2, se eu simplificar. Tá, então já tem essa área do fuso. Deixa eu... Tá, tendo a área do fuso, eu vou jogar aqui nessa conta aqui, ó, pra achar a área rachurada. Então vamos lá. A área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Menos 3 vezes π raio ao quadrado. Esse raio é o raio do semicírculo, né? Que é 1/2, né? Vai dar 1/4 se levar ao quadrado. Mais... Que eu tenho, por que mais? Porque eu tenho que devolver, quando eu tiro esse semicírculo aqui, quando eu tiro o primeiro semicírculo, eu tirei uma vez essa pétala. Eu tiro o segundo tirando outra vez. Então eu tenho que devolver esses fusos aqui, essas pétalas. Quantas vezes? Quantas vezes tem ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, então 6 vezes a área do fuso, que é π sobre 2 menos raiz de 3 sobre 8. Beleza. Ó, para não ficar aqui com o denominador diferente, eu vou deixar esse 6 aqui, ó. E esse lado aqui é o lado do hexágono, que é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Fica 6 raiz de 3 sobre 4. Menos 3π sobre 4. Mais... Vamos ver o que a gente pode fazer nessa simplificação aqui. Sabe por quê? Porque quando o 6 vai multiplicar, multiplica os dois lá dentro. E aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer essa simplificação aqui fora. 6 vezes π sobre 12 menos 6 raiz de 3 sobre 8. Beleza. Eu vou dividir aqui por 2. Vai dar 3. Por 2 aqui, vai dar 6. Por 3 aqui dá 1. Por 3 aqui dá 2. Então dá π sobre 2. Seis por 2 dá quanto? 3. Por 2 aqui dá 4. Então dá 3 raiz de 3 sobre 4. Certo? Para ficar tudo 4 aqui, eu posso multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Aí fica 2π menos 3 raiz de 3 sobre 4. Certo? 2π menos 3 raiz de 3 sobre 4. Então fica 2π menos 3 raiz de 3 sobre 4. Tem um menos aqui. Tá, vamos embora. Então todo mundo sobre 4, né? Fica 6 raiz de 3. A família toda, né? Isso. Menos 3 raiz de 3 tá no canto. Menos 3π mais 2π dá quanto? Menos π, né? Então, 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá quanto? Dá 3 raiz de 3.
menos π sobre 4. É isso ou não? 3 raiz de 3 menos π sobre 4. 3 raiz de 3 menos π sobre 4. Está na letra A, né? Foi ou não, pessoal? É uma questão fácil, não. Mas deu para entender mais ou menos a ideia? Deu sim. Deu? Beleza. Vamos continuar aqui, ó. As figuras abaixo representam 10 cartões distintos apenas pelos números neles escritos. Tá. Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade dele conter um número maior do que 1. Ó, sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade, ele quer uma fração. Probabilidade é uma fração, ou seja, a razão de ele conter um número maior do que 1. Então, em cima é o que ele quer, que é um número maior do que 1. E embaixo, no denominador, é tudo. Todos os elementos aqui, todos os valores. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, tem 10, né? Tem 10. O que tem em cima tem embaixo, então é só multiplicar por 2. A quantidade de cima é igual a de baixo. Tá, quais valores aí são maior do que 1? Vamos lá, ó. Vou começar aqui. Cosseno de 180 dá quanto? Lembra? Quanto que é o cosseno de 180? É Menos 1. menos 1. Só que tá em módulo, né? Tá em módulo, ó. Em módulo vai dar 1. Só que ele quer maior do que 1. Então isso aqui eu não posso pegar. Isso aqui é igual a 1. 1 sobre raiz de 2 vai dar menor que 1. Por quê? Quando eu tenho um número, né, no denominador, quando eu tenho um valor no denominador que é maior do que está em cima, esse valor vai dar menor que 1. Tá? 1 sobre raiz de 2 é menor do que 1. Por quê? Porque quem está lá embaixo é maior do que está em cima. Aí vai dar um valor com vírgula, menor do que 1. Vai dar 0, alguma coisa. Então esse aqui também não. 3 quintos, a mesma ideia. Quem está no denominador é maior do que tem lá em cima. Então vai dar 0, alguma coisa. Esse aqui nem precisa, né? Falar menos, não tem nem como, né? Log de 13. Aí vamos lá. Quando você tem algum valor assim que você não consegue calcular, você tem que ter um parâmetro. Por exemplo, quem que perto de log de 13 é 1? Vamos dizer assim. Tem algum logaritmo perto de 13 que você conhece? Né? Que você sabe, ó, aquele valor log de não sei quanto eu sei, e é perto de 13. Porque quanto maior o valor do logaritmando ali, ó, 13, 14, 15, maior o número, maior o resultado. Log de 10, não é? Já que quando ele não coloca nada aqui, a base é 10. Então, eu tenho como parâmetro log de 10. Não é isso? Como a base não tem nada, é 10. Ó. E quanto que é log de 10 na base 10? 1. Se log de 10 na base 10 é 1, pô, log de 13, que é maior do que 10, com certeza vai ser maior do que 1. Alô, quanto? Quanto eu não sei. Mas como isso aqui é maior do que isso aqui, vai ser maior do que 1, com certeza. O valor aumentou. Então esse aqui pode. Ó. Por enquanto temos 1. Né? Temos 1 ali maior do que o valor 1 aqui. Ó. Π. Π é uma constante, né, irracional na matemática, que é quanto mais ou menos? Aproximado, né? 3,14. Então esse aqui também pode. Raiz de 3 sobre 3 pode? É um número maior do que 1? Aí você vê aquele negócio, ó. Quem está no denominador é maior ou menor de quem está em cima no numerador? Quem está embaixo é maior, né? Então, se é maior do que está em cima, esse número vai dar um número com 0, alguma coisa. Então, isso aqui não pode, porque ele só quer valor maior do que 1. 2 cosseno de 60.
Cosseno de 60 é quanto em trigonometria? Dá 1 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Tá, vezes 2 vai dar 1. Ele não quer 1, ele quer maior do que 1. Então aqui... Ó, raiz de 5 dá 2, alguma coisa. Ó, 2, alguma coisa que está em cima é maior do que tem que estar embaixo. Então esse valor aqui vai dar 1, alguma coisa. Certo? Quem está lá em cima no numerador é maior do que aquele que está no denominador. Então vai dar um número maior que 1. Esse aqui também pode. 99%, aí já tá aqui, só fazer, andar com a vírgula para a esquerda, né? 1, 2, dá 0,99. Que é menor do que 1, né? Não chega nem a ser 1. Então esse aqui também não. Então quantos valores eu tenho maior do que 1? 1, 2, 3. 3 sobre 10. Certo ou não? Aqui. Deu pra pegar? Então vamos seguir. Ó, vamos lá. Ó. Luan, por que tanta informação, né? Olha só, é o seguinte. Pessoal, em algumas questões vai ocorrer de, por exemplo, o gelo, né? Daqui a gente está lidando com calorimetria, a parte de calorimetria. O gelo. O que pode acontecer com o gelo se você deixar um gelo numa pista que está ensolarada, vamos dizer assim? O que pode acontecer com o gelo? Ele vai derreter, ou seja, ele vai mudar de estado físico, e só depois que ele derreter, o que acontece? Depois que ele derreter todinho, ou seja, entrar em processo de fusão e acabar a fusão, começa a aumentar a temperatura, né? Então tá ocorrendo duas coisas. A mudança de estado físico e a variação de temperatura, ou seja, calor sensível e calor latente. Latente, mudança de estado físico. Calor sensível, mudança de temperatura. Tá? Então olha só, um aquecedor elétrico, aquele que vai emitir, entre aspas, assim, calor, né, vamos dizer assim, um aquecedor elétrico de potência constante, 2.100 watts, foi utilizado para transferir energia para uma massa de água na forma de gelo. Então, tem esse aquecedor e ele está aquecendo o gelo. Tá, a massa do gelo é 200 ali, né? 200 gramas. Cuja temperatura inicial é 0 graus. Tá, essa massa de gelo está colocada num recipiente de capacidade térmica desprezível. E por hipótese, toda a energia fornecida pelo aquecedor foi transferida sem perdas para o gelo. Os calores específicos do gelo e água líquida são 0,5 calorias por grama grau Celsius e da água 1 caloria por grama grau Celsius. E podem ser supostos constantes na faixa de temperatura considerada. Além disso, os calores de fusão do gelo e ebulição da água são 80 calorias por grama e 540 calorias por grama. Sabe-se que o aquecedor forneceu uma energia total de 84 kJ. Se necessário, use a conversão, né? 1 caloria é 4,2 joules. O sistema está ao nível do mar, sujeito à pressão atmosférica de 1 atm e onde a água evapora 100 graus Celsius e solidifica a 0 graus Celsius. A. Determine a temperatura final da massa de água após a transferência de energia. A minha pergunta essa energia, sabe-se que o aquecedor forneceu uma energia total de 84 kJ. Essa energia de 8.400 joules, né, porque 84 kJ é 8.400 joules. Essa energia aqui, ela foi suficiente para poder derreter o gelo? Essa é a minha pergunta. Será que ela foi suficiente para poder derreter o gelo? E outra coisa, olha os calores específicos e olha o calor de fusão aqui, ó. Tá tudo em calorias. Tá vendo? Tudo em caloria. Quem manda são os calores específicos. Eu não posso ter, então, a minha energia em joules. Por isso que ele deu 1 caloria 4,2 joules. Pessoal, se 1 caloria é 4,2 joules, 8.400 joules
dar x aqui, calorias, né? Então vou cruzar aqui, vai ficar 4,2x é igual a 8.400. Oito e 400 dividido por 4,2 dá 2.000. Luana, seria 84 mil joules? Não? Seria. Valeu. 84, né? 84 e isso, perfeito. Obrigado, Vitória. Deixa eu consertar aqui então. Isso aqui vai dar 20.000. Certo? 20.000 calorias. Tá. Então, olha quanto que eu tenho de energia em calorias. Opa, 20.000. Tá. A minha pergunta é, isso aí é suficiente para poder derreter o gelo? Porque primeiro eu tenho que derreter o gelo, para depois esquentar a água, certo? Tá. Quanto de energia é necessário para poder derreter o gelo? Quanto de energia aqui para derreter o gelo? É massa vezes calor latente de fusão. Vamos ver quanto que usa. Só para derreter. Massa, 200. Latente de fusão, calor latente de fusão do gelo. Fusão é para derreter, 80. Quanto que foi utilizado para derreter o gelo? 2 vezes 8 dá 16. 1, 2, 3. Calorias. Então, utilizado aqui para derreter o gelo foi 16.000 calorias. Tá, de toda a energia que eu tinha, 16.000 foi para poder derreter o gelo. Ou seja, utilizada para mudar o estado físico. Quanto que sobrou só para variar a temperatura? Ou seja, para o calor sensível. Só para variar a temperatura sobrou quanto? 4.000. Isso, menos 16.000. Sobrou 4.000. Ah, então de calor sensível, que é aquele usado para variar a temperatura, por isso que ele pede a temperatura, é 4.000. Beleza. Então vamos lá. Tá, como é que é a formulazinha do calor sensível? $4.000. Massa. 200 massa, né? Alô, mas a massa é do gelo. Beleza, mas se você bota um gelo num copo, vamos botar assim, ele derrete todo. Não é igual a massa do gelo para a massa da água que tem ali? Não é a mesma quantidade? Vai virar só água, né? A massa é a mesma. Então é 200. Agora, depois que derreteu o gelo que virou água, é calor específico da água, né? Que é o quê? 1. Certo? Que esse cara colocou calor específico do gelo ali pra... Ele colocou pra poder pegar o pessoal. Tá. Delta T de temperatura final menos inicial. Bom, final eu não sei. Inicial é quanto? Pessoal, o gelo, ele tá a quantos graus? Temperatura inicial dele? 0, né? Tá. Então vai ficar esse zerinho com esse zerinho. Vou contar esse zerinho com esse zerinho. 40 dividido por 2, porque o 2 está aqui, ele vai descer dividindo. Tá 20. Teta final menos 0 é T final menos 0 é T final. Tá, então
É isso? Temperatura final, né? 20 graus Celsius. Deu pra pegar ou não, pessoal? Sim. Sim? Show. Tá, vamos na letra B agora. Determine o intervalo de tempo em que o aquecedor ficou ligado. Lembra daquela fórmula que a gente usa? Que tem tempo, que tem potência e que tem energia? Ó. EPT, né? Energia igual potência vezes tempo. Ele quer o tempo. Então deixa eu colocar aqui que ele quer o tempo. É igual a energia. Bom, que energia é essa? Ali a energia, 84.000, né? Só que, calma aí, ó. Por que eu tenho que botar joules aqui? Sobre a potência em quê? Em watts. Certo? Joules por watts. Tranquilo? Por que, pessoal? Olha só. Olha só, por que eu tenho que deixar em joules aqui, né? No sistema internacional. A potência, que é em watts, ela é energia sobre tempo, certo? Só que watts na física, ele nada mais é do que joules por segundo. Entende? Quando eu tenho watts, eu tenho que botar joules. Senão o tempo não sai em segundos. Beleza? Ah, Luan, peguei uma questão, tem potência em watts. Tem que botar energia em joules. Senão o tempo não sai em segundos. Mexeu com watts, tem que botar joules. Tá? E aqui, ó. Opa. 1. Dá 840 por 21, que é quanto? 840 por 21. Vamos fazer aqui, ó. 840 dividido por 21. 40. 40. O quê? Segundos. É esse o gabarito? Alguém tem um gabarito aí? Deixa eu dar uma olhada. Então vambora. Tá fácil, né? Normal. Então vambora. Ó, numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância de 5 centímetros, foram submetidas a uma diferença de potencial de U, igual a 100 volts. Sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a B. Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que se estabeleceu entre elas pode ser considerado, para todos os efeitos, como sendo uniforme. Letra A. Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas. Alguém tem alguma ideia para letra A? Vou deixar no vácuo, né? Tá certo. Então aqui, ó. Determine o módulo do campo elétrico E existente na região entre as placas. Bom, qual é a formulinha, né? U, que é DDP, é igual ao campo vezes a distância entre essas placas. Tá. Ele quer o módulo do campo, é o campo elétrico E. Então E eita. Vamos consertar aqui, ó. E é igual a U sobre D, tá? Isso aqui cai, tá? Cai bastante essa parte aqui, ó. Por mais que seja uma questão aberta, tá sempre caindo essa parte aqui, ó. Ó, U é o quê? DDP entre as placas. Diferença de potencial entre as placas, 100. E D é a distância, só que você não pode deixar em 5 centímetros, né? Ó, multiplicar por 10 na menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100.
E dividir por 100 ou multiplicar por 10 na menos 2 é para passar para metros, que é sistema internacional. Quando sobe, sobe o quê? Positivo, né? A potência, 10 ao quadrado. E divide por 5. Aqui no Rio, quanto que dá 100 por 5? 20. 10 ao quadrado é 100, eu coloco 2 zero. Volt por metro. Uma outra unidade que você vai encontrar nos livros é Newton por Coulomb, tá? Ou, abre aqui uma seta, Newton por Coulomb. É uma outra unidade de campo. Beleza? Tá, vamos na letra B. Ó. Uma partícula com carga Qzinho, 3,2 microcoulomb. Então a carguinha 3,2 vezes 10 na menos 6 coulomb sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa partícula durante esse movimento? Alguém lembra como é que calcula o trabalho de uma força elétrica? De uma carga? Ó, uma partícula com carga Q sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela força elétrica? É da força elétrica. Alguém lembra? Ó, vamos lá. Ó. KQQ sobre D ao quadrado? Não lembro. KQQ. Essa aí acho que é outra forma, né? Tem uma... Na verdade tem várias formas. Que é D, né? Que é D, né? Isso. Ó, Trabalho? vamos lá. Quando você vai passar... Vamos lá. Quando você vai, ó, chegou domingo, você falou pra pessoa. Trabalho, né? Vai falar de trabalho domingo, ó. Trabalho da força elétrica, beleza. Aí você chega a pessoa e fala assim, aí, vamos trabalhar domingo? Ela vai virar pra você e vai falar, o quê? Certo? É uma forminha boba de brincar com isso, mas você não esquece. Então domingo. Ai meu Deus. Domingo, você chega pra uma pessoa e fala, vamos trabalhar? Ela vai falar, o quê? U é a DDP. E Q é a carga. Tá? Então o trabalho de uma força elétrica é o Q. É DDP vezes a carga. O U é a diferença de potencial entre as placas, que é 100. Concorda? E Q é a carga, que é 3,2. Esse U aqui é micro, tá? É um prefixo que significa 10 na menos 6. Então coloca a carga aqui, ó, 3,2 vezes 10 na menos 6. Desculpa, sabe? Ó, 3,2 vezes 100 dá quanto? Dá 320, né? Trabalho tem que ser em quê? Nesse caso, joules. Então o trabalho dessa força só tem que ajeitar, tá? Se for uma questão aberta, ou se você estiver fazendo conta... Luan, Ah, não tinha que multiplicar pela distância? Não é esse aqui o gabarito não, né? Tá errado? 1, 2. Calma aí, vou já ver. Eu achei 3,2 mesmo, vezes 10 a menos 4. 1, 2. Isso. Quando eu ando duas casas para a esquerda, soma 2 no expoente. Aqui. Tem que multiplicar pela distância. Tentar fazer o FD cosseno, era isso? FD Eu fiz cosseno. isso e deu isso. Provavelmente, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Um objeto sólido com massa 600 gramas e volume 1 litro está parcialmente imerso em um líquido, de maneira que 80% do seu volume estão submersos. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta a massa específica do líquido. Tá. Lembrar que 1 litro, já que está em centímetro cúbico, 1 litrão, que isso? Ó, é 1000 centímetro cúbico. Beleza?
Um objeto sólido, ele deu a massa em gramas, tem que deixar em gramas, né, porque a massa específica está em gramas. Está parcialmente imerso em um líquido, de maneira que 80% do seu volume estão submersos. Pô, olha só. Vamos botar aqui, ó. Recipiente, né? Tem esse líquido aí, está parcialmente submerso nesse líquido. Como é que eu tirar isso? Ó, aqui que eu falo que aquela forma tal do empuxo, ó, quer ver? Ó? Ele está parcialmente submerso, né? O que é parcialmente submerso? Ele está parcialmente afundado, não está todo, né? Ele está essa parte aqui que é 80% dele. Tá. O que tem para cima, pessoal? A força da água empurrando esse bloquinho. Empuxo. E para baixo? Peso. Esse bloco que ele tá pulando, ele tá indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, ele tá fazendo alguma coisa? Não, ele tá parado, né? Tem um líquido ali, né? Ele tá parado ali, né? Mas ele tá em repouso. Ele não vai pro fundo do recipiente, ele não pula, sai da água, ele tá parado. Então eu posso dizer que empuxo é igual ao peso? Posso. Agora olha só, empuxo é o quê? Empuxo é a densidade do líquido. Agora, ó, é volume submerso vezes a gravidade. E peso, né? É massa vezes a gravidade. Tá? Por isso que, é normal falar empuxo é dVg. Beleza, mas você tem que saber que D é a densidade do líquido, qual seja o líquido que esteja ali, né? Não é a densidade do bloco. Tranquilo? É a densidade do líquido. O volume é o volume do bloco que está submerso, nesse caso é 80%. E a gravidade já sabe que é G. Né? Beleza. E aí a densidade desse líquido fica como aí? Ó, um objeto sólido com massa e volume 1 litro. E volume 1 litro. Tá, e não deu a densidade. Ele quer a densidade do líquido, que chama de massa específica, tá? Então ele quer isso aqui, né? Bom, vamos lá. Eu tenho todo o volume do bloco submerso? Tá todo o bloco para dentro da água? Não. Tá todos os 1000 centímetros cúbicos para dentro da água? Não, né? Só quanto que tá dentro para a água? 80%. Então fica 80%, que é 0,8, do volume total, que é 1000. Isso é igual a mg. O g eu já cortei, né? Falta a massa. A massa é quanto? 600. Então eu vou fazer isso aqui. 1, 2, 1, 2. 6 que estava lá. 0,8 vezes 10 dá 8. 6 por 8 é a mesma coisa que 3 quartos. Se você dividir em cima e embaixo por 2, que vai dar 0,75. O que? Gramas por centímetro cúbico. Beleza? Gramas por centímetro cúbico, 0,75. Letra B. Foi? Ou não? Foi. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, vou fazer uma de ondulatória aqui. No estudo sobre ondas estacionárias foi feita uma montagem na qual uma fina corda teve uma das suas extremidades presa numa parede e a outra no alto-falante. Verificou-se que o comprimento da corda, desde a parede até o alto-falante, era de 1,20 metros. O alto-falante foi conectado a um gerador de sinais, de maneira que havia a formação de uma onda estacionária, quando o gerador emitia uma onda na frequência de 6 Hz. A frequência é constante, tá?
conforme mostrado na figura a seguir. Então, olha só, frequência 6 Hz, beleza. Bom, quantos comprimentos de ondas eu tenho em 1,20 metros? Olha para esses pedacinhos aqui, ó. Eu tenho um comprimento aqui. Aí eu vou ter outro comprimento agora, ó. Vou ter outro comprimento, ó. Outro comprimento de onda. E mais um comprimento de onda. Certo? Eu tenho 3 comprimentos de onda, né? Eu saio daqui do ponto A e faço esse comprimento de onda aqui, tá vendo? E chego na mesma direção, ou seja, isso é um comprimento de onda. Tá? Depois de mais um. Tem 3 comprimentos de onda dando 1,20 metros. Como assim, Luan? Você tem 3, vamos dizer, lombadas dessa daí em um total ali de 1,20 metros. Então, quanto que é um comprimento de onda só? Que a proporção aqui é de 3 para 1,20. Quanto que é um só, né? 3 comprimento de onda tá proporcional a um total de 1,20. Então, um comprimento de onda é quanto? 1,2 sobre 3 dá o que? 0. Um comprimento de onda, então, 0,4 metros. Beleza? O comprimento de onda estacionária. Peraí, deixa eu ajeitar. Então vamos na letra B. A velocidade de propagação da onda na corda. Né? É bem tranquilo, né? Só pra gente revisitar a matéria. V igual a lambda F, né? Não é isso? V é a velocidade que ele quer. Lambda é o comprimento de onda, que é 0,4. E a frequência é 6. Isso aqui vai dar 2,4 metros por segundo. Foi? É isso? Então vamos embora. 15. Vamos fazer a 15 aí. Um objeto de massa igual a 50 kg é solto de um helicóptero que voa horizontalmente a uma velocidade de 200 km por hora. Considere que o helicóptero, no momento em que soltou o objeto, estava a uma altura de 250 metros em relação ao solo, e que a aceleração da gravidade no local era igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os efeitos de resistência do ar, calcule a energia cinética do objeto ao atingir o solo. Bom, vamos lá. Quando o objeto está lá em cima, ele tem uma altura. Então ele tem qual a energia associada à altura? Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. Outra, porque ele está no helicóptero, então tem velocidade. Cinética. Então ele tem lá em cima duas energias, potencial gravitacional e cinética. E lá embaixo, quando ele bater no solo? Quando ele chegar no solo? Ele não tem altura, mas ele tem... Quando chega lá, ele tem velocidade, né? Vamos dizer assim, alguns segundos antes de bater, né? Ao tocar o solo. Ele tem velocidade. Então, utilizando a conservação da energia mecânica, no início é igual a energia mecânica no fim, e lembrar que energia mecânica é igual a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Bom, lá em cima, né, a energia potencial gravitacional mais energia cinética inicial, né? Energia mecânica final está dependendo só de quem? Da energia cinética. Lá embaixo não vai ter altura. Então, energia cinética final, que é o que ele quer, a energia cinética do objeto ao atingir o solo. A energia cinética do objeto ao atingir o solo está aqui, a energia cinética final. Então, isso aqui fica o seguinte: energia cinética final
Bom, a energia potencial gravitacional inicial é mgh. Mais energia cinética inicial é massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Botar massa em evidência aqui. A massa é quanto? 50. G é 10. 10 vezes H, altura 250, 2.500. Mais VI ao quadrado. Bom, calma. Eu não posso colocar quilômetros por hora. Eu tenho que botar o quê? Em metros por segundo. Como é que eu vou transformar? Pego 200 e divide por quê? Como eu tenho que elevar ao quadrado, tem que ser isso aqui ao quadrado. Quanto que dá isso aí ao quadrado, né? Isso aí é um pouquinho chato de fazer, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui para não ficar demorando nas contas. 200 sobre 3,6. Vai ter como simplificar ali, vai ter que fazer mesmo, né? Na marra. Seria como multiplicar em cima por 10, embaixo por 10 e ir dividindo, simplificando, até chegar num valor legal e depois elevar ao quadrado. É o que eu faria na prova, beleza? Aqui nesse caso, não tem jeito. Vai ficar o seguinte, 200 vezes 200 é 4.000, né? 3,6 vezes 3,6, 12,96. Então é 4.000, 40.000, né? Dividido por 12,96. Né? 200 ao quadrado, 40.000, né? 1, 2, 3, 4. Tá certo ou tá errado, pessoal? 200 ao quadrado, 40.000. Dividido por 12,96, que é 3,6 ao quadrado. Dá 3.086 aproximadamente. 3.086,4. 3.086,4. Tá, e aí eu tenho que dividir por 2, né? Tem que dividir isso aí por 2. É bom para acostumar com questão com conta chata, que na UERJ tá cheio de conta chata. Essas contas assim. Tá 1.543,2. 1.543,2. Deixa eu apagar aqui. Então a energia cinética final é igual a 50, que vai multiplicar 2.500 mais aquilo ali. Alguém fez essa questão? Vezes 50. 202,160. Isso aqui dá 202,160. Ponto 160. Beleza? Isso aqui vai dar aproximadamente 202,2 quilojoules. É isso? Eu só não sei porque no gabarito ele colocou 0,3. Tá, então aqui, ó, no gabarito deu 200, não é 3, tá, pessoal? Algumas vezes a empresa que fornece o gabarito pra gente, que a gente tira do site, eles dão muito mole. Então, eu fiz na calculadora umas 3, 4 vezes, deu 202,2. Não tem como aproximar aquele 160 pra... Na verdade, aquele 2 ali é 200.000, né? Não tem como aproximar pra 300.000 o que ele fez, né? É 2 ali. Tranquilo? Então vamos lá. O máximo é jogar pra cima. De 160, qual é o próximo? É 200. Então, 2 aqui.
Tá, então deixa eu botar aqui na letra A. Então a energia cinética final é 202 quilojoules. Deixa eu ver aqui. A distância horizontal percorrida pelo objeto. Tá, vamos lá. Essa velocidade, quando ele tá aqui, ó. Vamos dizer que ele tá aqui no avião aqui e tal. Aí é o seguinte. Quando ele tá aqui, ó, um objeto de massa é solto de um helicóptero, tá? Ele tá no helicóptero aí, que voa horizontalmente. Quando ele tá voando horizontalmente aqui, ele foi solto desse helicóptero. Mas quando ele tava lá no helicóptero, antes de ser solto, ele tem a mesma velocidade do helicóptero, né? Pessoal, quando ele vai ser solto, faz um arco de parábola, concorda comigo? Assim, ó. Quem tá aqui na Terra, vamos dizer assim, vendo, né? O helicóptero ele continua e, ó, um objeto ele vai descendo, não é isso? O que não muda desse objeto aqui? Quando ele está fazendo esse arco de parábola, quando ele é solto. O que não muda? A velocidade horizontal, não é isso? Não é constante? Bom, na horizontal não é um movimento uniforme? Ou não? Isso aqui não muda, né? Vx. Então olha só. Deixa eu só aceitar aqui. Opa. Boa tarde, Matheus. Então olha só. Esse Vx aqui, que é a velocidade na horizontal, é a velocidade do helicóptero, né? O objeto, aquele corpo, ele está sujeito à única velocidade que fez ele se movimentar, que é qual? A do helicóptero. Certo? Então Vx continua sendo 200 km por hora. Beleza? A minha pergunta é: eu posso deixar em km por hora? Posso deixar? Vou calcular assim direto. Vou botar para a banca lá 200 km por hora. Posso? Não. Não, né? Bom, beleza. Por que eu não posso deixar ir ali em km por hora? Porque quando eu calculo o tempo de queda, olha a altura, quanto que está aqui, ó. Em 250 metros, né? E como ele foi solto, um corpo que é solto, abandonado, é sinônimo para quê? Ele é solto, abandonado, né? Parte do repouso. A velocidade inicial é o quê? 0. São sinônimos para a velocidade inicial 0. Né? A velocidade inicial é o quê? No eixo Y. Porque no eixo X ele está sujeito à velocidade do helicóptero. Tranquilo? Tá. E aí lá daquela fórmula, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Daqui a gente vai calcular o tempo de queda. Concorda comigo que o tempo que ele leva na horizontal para bater no solo é igual ao tempo que ele leva na vertical? Ó, na vertical é igual na horizontal para atingir o solo? O tempo na vertical é igual ao tempo na horizontal, certo? Toca esse S0 para cá, ó, só para a gente modificar a equação. Vai ficar S menos S0 é igual a V0T mais a aceleração no movimento vertical é a aceleração da gravidade, né? Então fica GT quadrado sobre 2. Eu só estou modificando para não jogar a fórmula direto, ó. S menos S0 é a variação da altura, né? São os 250 metros. Aí fica V0T mais GT quadrado sobre 2. Beleza? Bom, e aí como ele é solto, ele é abandonado, ele parte do repouso no eixo Y. Isso aqui é 0, então, a velocidade inicial. E aí a gente tem um costume de falar que H é igual a GT quadrado sobre 2. Tá? Então, quando um corpo parte do repouso na vertical, a gente tem um costume de falar que é GT quadrado sobre 2 a altura. Vem daquela... É cinemática, né? Só que a gente vem modificando a forma. Tá. Luan, e por que eu vou utilizar essa fórmula aí? Para achar o tempo. O tempo de queda na vertical é igual na horizontal. Então, eu vou utilizar esse tempo lá.
Passa esse 2 multiplicando o H. Se o H é 250, vai dar 500, né? Quanto que é G? Gravidade, ó. 10. Vezes T ao quadrado. Beleza? E aí eu vou simplificar esse zero com esse zero. E vai ficar que 50 é igual a T ao quadrado. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Tá, e aí você fala assim, opa, e Luan, como é que eu vou tirar a raiz de 50? Você é obrigado a saber o que é a raiz de 50, tá? Bom, você sabe que, ó, T vai ser raiz de 50, certo? Raiz de 50. T é raiz de 50. Só que você sabe que não é uma raiz exata, vai dar um número ali com vírgula quebrado. Mas você tem que ter um parâmetro para poder achar a raiz de 50. Bom, você sabe que um número muito perto do 50 é quem? 49. E qual é a raiz de 49? 7. Né? Então, muito perto de 50 eu tenho a raiz de 49, que é 7. Então, o raiz de 50 é 7 e alguns quebrados. Certo? Então, você vai ter que fazer isso aí. Não tem jeito. Tá? É 7, alguma coisa. Você vai aproximar esse valor aí. Ó, 50 na raiz, tá? Vai dar 7,07. Eu estou utilizando a calculadora. Aproximadamente 7,07. Você só não pode jogar um 7,5, um 7,6, que aí não tem como o elaborador ele te dar o ok lá, tá? Mesmo que seja na casa dos 7, ele não vai te dar. Mas se você aproximar, colocar bem pertinho, ele ainda assim, né? Uma aproximação, ele te dá o valor, tá? Não pode ser uma coisa grosseira. Tá, então daqui deu 7,07 para o tempo, em segundos aqui. E aí, pessoal, na horizontal, né, como é um movimento uniforme, eu vou fazer distância igual a velocidade vezes tempo. Ele quer a distância. Tá, e a velocidade? Eu tenho que passar para metros por segundo. E aí eu vou dividir, ó, quando eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então vai ficar assim. 200, 3,6 vezes o tempo, que é 7,07. E aí vai dar um valor aproximado. Essa é de acordo com o gabarito. Vamos lá, 200 por 3,6 dá quanto? 200 por 3,6 dá 55,555, que é aproximadamente 55,56. Tá, e multiplica por 7,07. Dá 392,7. Certo? 392,7. 77777, que dá 78. Pois bem, eu posso lá... Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Dá 393 metros. Vai dar 392,8, aproxima, bota pra cima. Tá? Então, vamos aí na próxima. Beleza. Vamos fazer essa de bloquinho aqui, é 16. Opa. Vamos lá. Olha o que eu estou vendo ali, eu já estou vendo a massa em gramas, né? Tem que passar para o sistema internacional, que é quilograma. Isso aí são pegadinhas do elaborador. Um bloco B de massa 400 gramas está apoiado sobre um bloco A de massa 800 gramas, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível e sem massa, que passa por uma polia presa na parede, conforme ilustra abaixo. O coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos e entre o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força F, necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante. Pessoal, na física, quando
nós temos velocidade constante, a velocidade é constante, é sempre a mesma, ela não muda. Ou seja, não tem o que para variar a velocidade. Se ela permanece a mesma, o que não tem? Porque quando, vamos supor, você está no carro, né? Como é que você faz para poder variar a velocidade do seu carro? Vai subir o morro, vai fazer alguma coisa, você aperta o quê? O acelerador. Alô, eu estou descendo, eu tenho que variar a velocidade para menos. Você freia. Ou seja, você está variando a velocidade com a desaceleração ou com a aceleração. Correto? Então, se a velocidade não muda, é porque não tem aceleração. Deixa eu só ver quem mandaram uma mensagem. Tá, beleza, Fabi. Obrigado aí pela presença. Opa, então tá. Então não tem aceleração, né? A velocidade é constante, não tem aceleração. Beleza, então, se não tem aceleração, a gente pode igualar as forças, né? Então, aqui é a tração. Concorda? Tração, mesmo fio, mesma tração. Aqui também tem a tração. Aqui tem a força F. Bom, o que tem mais aí pra gente poder analisar? O que tem entre o bloco B e o bloco A? Quando eu puxo o bloco A para a direita, o bloco B vai para a esquerda. O que tem no bloco B? Então, contrária à tendência de movimento. Fat. Fat entre o bloco A e o bloco B. Tá, mas essa é a Fat que está no bloco B. Ó, é o atrito que o bloco A faz no bloco B. O bloco A faz no bloco B. Cadê o atrito que B faz no A? Fica no A. Mas quando o bloco A faz um atrito no B, o B faz um atrito no A. Tá, mas se o atrito que o A fez no B tá para a direita, o que o B faz no A tá para onde? Pro outro lado. Fat de B em A. Que é o mesmo, né? São forças de mesma natureza, só que de sentidos opostos. Tem o mesmo valor. Olhando só para o bloco B, quais forças que eu tenho? Tração e Fat de AB. Olhando para o bloco A, quais forças que eu tenho? Fat de BA, tração e essa F. Tá faltando alguma coisa entre o bloco A e a superfície? Quando eu puxo o bloco A para a direita, o que acontece aqui no chão? Ó. Fat de A com solo. Concorda? Olha para o bloco B. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Se não tem força resultante, pessoal, eu posso igualar as forças. Então eu faço que T é igual a Fat de AB. Beleza? Então essa tração é igual a Fat de AB. Bom, B, como é que é a Fat, pessoal? Como é que é a força de atrito na física? É μ vezes a normal. Normal é mg, né? Então, μ, que é 0,35. Massa. Massa do bloco B. Se eu estou falando da força de atrito que está agindo no bloco B, 400. Tem que passar para quilograma. 0,4. Vezes a gravidade, que é 10. Beleza? Quanto que é a tração, então? Dá 40 vezes 0,35. Não, 4 vezes 0,35, que é 1,4. Essa aqui é a tração, 1,4 newton, que eu vou colocar aqui no canto. Tração é igual a 1,4 newton. Beleza? Então, olha só. Achando a tração, que é 1,4 newtons, olha agora para o bloco A.
Quais as forças que eu tenho no bloco A? FAT de BA. FAT de BA. A outra, mais a tração, mais a FAT de A com o solo é igual a outra força que está para o outro lado, né? A F. Pessoal, FAT de BA ou FAT de AB são forças de mesma natureza, né? Só o mesmo módulo ali, vamos colocar. Mesmo valor, só que o sentido está oposto. Então, assim, é 1,4, tá? FAT de AB igual a FAT de BA. Só que a tração também aqui é 1,4, né? Então, mais 1,4. Agora, a FAT de A com solo muda. Bom, eu sei que FAT é μ vezes a normal. E normal é massa vezes gravidade. Essa massa aqui, pro bloco A, eu quero fazer a FAT de A com solo. Essa massa é a massa só do bloco A? É só o bloco A ali? A massa? O bloco B não está fazendo uma massa ali em cima, não? Para complementar? Se eu fizer o A sozinho, é a mesma coisa de fazer o A com B ali em cima? Essa massa aqui é qual? É só a massa do A ou a massa do A mais massa do B? É massa do A mais massa do B, né? Se o B tá ali em cima fazendo, vamos dizer, entre aspas, um peso, né? Então tá contribuindo para a força de atrito aqui se modificar. Então vai ficar a massa do A mais massa do B. Massa do A é 800, massa do B é 400. Somando dá 1.200. Em quilograma dá 1,2. Vezes a gravidade que é 10. Multiplica isso aí para ver quanto que dá. 0,35 vezes 1,2 vezes 10. 4,2. Aqui é 4,2. Então a FAT de A com solo é 4,2. Quanto que dá a força então? Vamos lá, essa força fica igual. 1,4 com 1,4 dá 2,8. Com 4,2 dá 7. 7 newtons. Está onde? Letra C. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar? Quer não? Vácuo não pode não, tá? Não, tá tranquilo. Agora sim. Sei que tá todo mundo morto aí. Então vambora. Essa que caiu na UERJ. Deixa eu ver aqui o que estão respondendo. Tá rindo, né? Show. Então vamos lá, ó. Óptica. Ó, tem um sol aí, né? Luan, nem sei pra que serve o sol. Que isso? Calma. Ó, em função de suas características, uma lente convergente, ao ser exposta à luz do sol, gera uma concentração de luz a 60 centímetros do seu centro óptico, como ilustra a imagem. Tá, então ele fala que a 60 centímetros do seu centro óptico. Pessoal, isso aqui é o centro óptico da lente, tá? Lá na física, quando a gente representa uma lente convergente, tá vendo aqui, ó? A gente faz assim o desenho dela. Uma lente convergente é assim mais ou menos. Opa. Ó. E assim, aqui é o centro óptico, tá? É bem aqui o centro óptico, tá? Esse pontinho aqui. E aí, pessoal, é igual a espelhos esféricos. Tem aqui, né, o eixo principal. Tem aqui o foco. E o foco aqui, o que é o antiprincipal. Beleza? O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte. O Sol, ele tá muito longe dessa lente, tá? Ali não é um desenhozinho representativo, não. É um Sol. Essa pessoa, tipo, saiu no quintal e fez esse experimento, vamos supor.
Então o Sol, ele é um objeto impróprio, que a gente diz. Ou seja, ele está muito longe. E aí você considera os raios chegando paralelo. Ó, ele está tão longe, tão longe, tão longe, que esses raios que estão chegando aqui, eles estão incidindo na lente paralelo. Tá? Não tem como perceber a diferença de ângulo entre esses raios. Porque o Sol está muito longe, então os raios estão incidindo paralelo. E todo raio que incide paralelo na minha lente, ele passa por onde? Fala pra mim. Ó. Isso aqui é uma lente, estou desenhando, né, fazendo um desenho. Todo raio que incide paralelo na minha lente, ele passa por onde? Pelo foco. Tá vendo? Todo raio que incide pela... Então todo esse raio de luz aqui está incidindo onde? No foco. Então aqui é o foco. Então quer dizer que a distância da lente até aqui é o foco. Isso aqui é o que então? 60. É a distância o quê? Focal. Da lente, do centro óptico, seria isso aqui, até aqui. Ó. É o quê? A distância focal. Então 60 centímetros nada mais é do que o quê? A distância focal. Beleza? Isso aqui tem uns risquinhos em cima assim. Considere que o objeto é colocado a 180 centímetros do centro óptico. Então o objeto é colocado a 180 centímetros do centro óptico. Então a distância do objeto até o centro óptico é P, né? Do objeto, é como se fosse do objeto até o espelho, mas aqui não é espelho, é lente. Lente tem seu centro óptico. Tá? É 180. É do centro óptico dessa lente para que sua imagem seja projetada com nitidez sobre uma tela. Tá, então a imagem ela vai ser na tela. Pessoal, quando a imagem ela vai ser projetada na tela, a imagem ela fica agarrada na tela. A imagem e a tela é como se fosse uma coisa só. Porque a imagem ela tá sobre a tela. Calcule a distância em centímetros e que a tela deve ser colocada a partir do centro óptico da lente para obtenção dessa imagem. Ele quer pelinha. Aí você fala, Luan, por quê? Porque a imagem ela não está agarrada na tela, ela está projetada na tela. Então a distância da imagem até o centro óptico é a distância da tela até o centro óptico. Ele quer calcular a distância em centímetros que a tela deve ser colocada a partir do centro óptico. A distância da tela até o centro óptico é da imagem até o centro óptico. Porque a imagem está agarrada, né, nessa tela. Ele quer isso aqui. Aí para a lente é igual espelhos, né, esféricos. É 1 sobre F. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Desculpa. Então 1 sobre F é 1 sobre 60. 1 sobre P é 180, mais 1 sobre P'. Certo? Bom, para ficar aqui não tão difícil de calcular, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 6, 60, 180. Ah lá, passa para lá esse 1 sobre 180 avos lá para a esquerda. Passa para lá. Diminuindo é igual a 1 sobre P'. 3 menos 1, né? Vai dar 2. E 180 aqui. Multiplica cruzado. 2 vezes P' é igual a 180. P' é igual a 90 centímetros. Beleza isso? Ou não? Beleza. Show. Então, vamos continuar. O 18. Vamos olhar as informações aqui. Ó, parte de calorimetria. Analise o gráfico a seguir que indica a variação da capacidade térmica de um corpo em função da temperatura. Você tem que saber, ó, que calor sensível é igual a MC vezes delta θ, concorda? E que MCzinho, ou seja, massa vezes calor específico, é o quê? Massa vezes calor específico.
é a capacidade térmica. Então, calor sensível é igual capacidade térmica vezes ΔT. Bom, como é que eu vou saber a capacidade térmica dessa variação aqui? Se não foi, vamos dizer assim, uma reta, né? Tá variando de 20 até 40. Como é que eu sei? É igual aquele gráfico de aceleração. Como é que eu sei a aceleração de um trecho que está variando? Aceleração variando. Eu faço aceleração média. Então eu vou fazer a capacidade térmica média. Tranquilo? Eu vou fazer qual é a capacidade térmica? É a média aritmética. 40 mais 20 dividido por 2. Tá? Então a capacidade térmica ali, né, naquela variação, é 40 mais 20. 40 mais 20 é 60, por 2, 30. 30 calorias por grau Celsius. Então, calor sensível é capacidade térmica ali média, 30, vezes a variação de temperatura, que é 50. Quanto dá isso aí? – 1.500 calorias, certo? Ou não? Isso. Letra B. Então vamos seguir, ó. Perguntem, se tiver dúvida, pergunta. Vamos ver isso aí, ó. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é igual a quanto? Pessoal, em um gráfico, né, lá de substâncias, seja mistura e etc., substância simples, substância composta, mistura, eutética, eutrópica, você vê isso muito em química. Bom, onde que o gráfico muda de estado físico? Ó, vamos botar assim, ó. Ah, calma aí, deixa eu redesenhar isso aqui. Vou botar assim. Aqui, só um rascunho. Aqui, eu vou botar aqui negativo e vai subindo. Onde que muda de estado físico? É sempre onde? No caso, isso aqui é uma substância pura, né? Tem patamares. O patamar não está variando, então não é uma mistura. Tá. Não é sempre nos patamares que muda de estado físico? É sempre no patamar que muda de estado físico. Beleza? Então sempre nos patamares que muda de estado físico. Então onde que tem um patamar ali na questão? É de 300 até 100, até 1000. Vamos. É de 300 até 1000, certo? Então aqui que está mudando de estado físico. Ele quer o calor latente de fusão dessa substância quando ela está mudando de estado físico aqui. Tranquilo? Não confunda com a água, porque ele não falou que é água, tá? É um líquido aí que entra em estado, vamos dizer aqui, deixa eu ver. Não dá pra saber se é fusão aqui, porque assim ele não falou a parte de baixo do gráfico, né? Ah, ele falou calor latente de fusão, tá? Então é uma substância que é 50 graus Celsius entra em fusão. Então ela entra em fusão nesse patamar. E aí, ó, calor latente é o quê? Latente é massa vezes calor latente de fusão, tá? E aí é o seguinte, ó, ele quer o quê? Ele quer o calor latente de fusão, ó, ele quer o L. Então eu vou colocar aqui o QL aqui, que é o calor latente, tá? Que é 1000 menos 300, né? É essa variação toda aqui, certo? É daqui pra cá. Quanto que variou aqui de calor? 700. A massa dá quanto? 10 gramas.
Deixa em gramas, porque o calor latente está pedindo em calorias por grama. E ele quer o L. Então o L dá quanto? Corta esse zero com esse zero dá 70. 70 calorias. Então aqui, ó. Alguma dúvida? Não? Vambora. Beleza. Então vambora. Então vamos nessa 20 aí, ó. Luan, essa 20 dá até medo. Que isso? Calma. Ó, vamos ver, ó. Vamos botar aqui, ó. Pra gente fazer bem no centro da tela aqui. Bom, isso é um pêndulo cônico, tá, pessoal? Caso vocês queiram, Luan, tive muita dificuldade e tal, tem algum vídeo, etc. Só colocar no YouTube, vai aparecer milhares de aulas, se você quiser complementar, que é pêndulo cônico, tá? Vão ter várias aí, é legal dar uma olhada. Pêndulo simples e pêndulo cônico. Ó, uma esfera de massa igual a 3 kg está amarrada a um fio inextensível de massa desprezível. A esfera gira com velocidade constante em módulo igual a 4 raiz de 6 sobre 15 metros por segundo, formando um cone circular imaginário, conforme a figura abaixo. O fio permanece esticado durante todo o movimento, fazendo o mesmo ângulo alfa com a vertical, cuja tangente é 8 sobre 15. A componente horizontal da tração no fio vale 16 e é a força centrípeta responsável pelo giro da esfera. A componente horizontal, tá? Da tração no fio vale 16 N e é a força centrípeta responsável pelo giro da esfera. O volume do cone imaginário em centímetro cúbico é... Tá, o volume do cone, eu preciso do raio e da altura dele. A área da base vezes a altura, né? Dividido por 3, é o volume do cone. Então eu preciso do raio. Tem um cone aqui, ó, por isso que é pêndulo cônico. Ó, tem um cone aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um cone. Aí eu preciso desse raio aqui e dessa altura aqui. Tendo raio e tendo altura, eu calculo o volume, foi mal. Tá. O que eu vou botar aqui? O par de eixos, tá? Num pêndulo cônico, ele fica assim, ó. Ó. Deixa eu botar bem aqui assim. Não sei porque que foi pra lá. Deixa eu botar pra cá de novo. Tem que descer aí. Ó, par de eixos aqui, tá? Beleza. Aí eu pergunto aqui, o que aqui tá fora? Aqui vai ter que passar aqui em cima. E a gente vai analisar quem tá fora do eixo. Esse aqui mesmo. Pessoal, quem tá fora do eixo? Quem que tá fora do eixo aqui? Não é a tração aqui? Não é aquela tração ali que tá fora do eixo? T. Ó. Ela tá fora do eixo. Então eu tenho que rebater ela onde? Nos eixos, né? Então aqui assim vai ficar TX, TY. E aqui vai ficar o quê? TX. Aqui pra baixo é quem? Pra baixo. Peso. Beleza? Aqui é o ângulo, né? O ângulo alfa aqui, ó. Que tá bem ali assim. Eu preciso dessa altura. Ó. E preciso desse raio aqui, ó. Se eu tiver altura, o raio morre. Ah, olha só. Ele me deu essa componente aqui vertical, horizontal, não deu? TX. Deu ou não deu? TX. Falou que TX é quanto? A componente horizontal da tração no fio vale 16. Tá, deixa eu só voltar aqui.
Essa componente ela tá muito grande, cara. Ela fica aqui assim, ó. Porque eu tenho que decompor ela nesse triângulo aqui, né? E bater aqui. Foi mal, galera. Então aqui é TX. Né? Tem que fechar o triângulo, é vetor. Tá. Ele disse que a componente horizontal da tração no fio vale 16. Então TX é 16. Mas o quê? Que ela é responsável pela força centrípeta. Só que você não pode esquecer de uma forcinha peso aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou aproveitar esse triângulo. Concorda comigo que eu posso projetar esse peso pra cá? Ou não? Eu posso colocar esse peso aqui pra cá? Não posso? Essa linha poligonal. O peso vai ficar ali. Então eu tenho assim o peso. Vou colocar aqui o peso. Eu tenho TX, que é pra cá. Aqui o peso. E tem mais o que? A tração que tá aqui. Deixa eu botar aqui de azul. TX. Bom, esse ângulo aqui tá aqui. Faz tangente aí pra você ver. Tangente de alfa. Cateto oposto. Sobre cateto adjacente, que é peso. A tangente de alfa é quanto? 8 sobre 15. TX, que é 16. Sobre o peso. Só que olha só, TX, ele é até 16. Mas vamos lá. Quem é TX? Quem é responsável pela TX? É a força centrípeta. Então TX, que é 16, é a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre o raio. Então 16, pra gente colocar lá, né, o TX, é m v ao quadrado sobre o raio. Vou colocar raio aqui embaixo. E aqui embaixo já tinha o peso, né? Porque seria TX por peso, peso é mv. mg. Aí fica, ó, 8 sobre 15 é igual a v ao quadrado. Se eu pegar isso aqui e levar ao quadrado dá quanto? 4 ao quadrado é 16. Raiz de 6 ao quadrado dá 6. 15 ao quadrado é 225. Então vai ficar 16 vezes 6. 225. Vezes G, que é 10. E sobra o raio. Vou colocar aqui o raio. Bom, tem que simplificar tudo isso aí. Esse 8 eu vou simplificar para 16, vai dar 2. Vamos lá. Aqui vai dar 12, né? Eu vou fazer assim, ó. Esse raio, 225, 10, eu vou jogar lá pra cima. 15 vezes 2 vezes 6. Então, 15 por 225 dá 15, né? 15 por 15 dá 1, 225 por 15 dá 15. Raio vezes 150 é igual a 12. 2 vezes 6, 12. Raio é igual a 12 dividido por 150. Dá quanto? 12 por 150 dá 0,08 metros. 0,08 metros é igual a 8 centímetros. Oito centímetros. Bom, achei o raio. Agora o que eu tenho que achar? A altura, né?
Como é que eu vou achar a altura ali, pessoal? Ó, a componente da atração foi científica pelo giro, o volume do cone imaginário, tá? Como é que eu vou achar a atração, a altura ali? Alguém tem alguma ideia? Ó, eu tenho um triângulo retângulo ali, concorda ou não? O que eu posso fazer naquele triângulo retângulo? Vai dar o quê? Ó, eu não tenho TX. Aqui eu não tenho TX. TX dá quanto? TX 16. Eu tenho essa altura? Não. Não tem. Faz tangente. Dá 16 por H. Mas quem é tangente? 8 sobre 15. É 16 por H, seria isso? Então aqui a gente tem que utilizar ó, o raio, que é 8. Se a gente quer comprimento, o raio aqui tem que ser 8. Então, ó, tira aqui, tangente é cateto oposto, que é 8, por H, que é cateto adjacente, beleza? Então a tangente de alfa é quanto? Ele deu, ó, é 8 sobre 15. Então vai ficar assim, 8 sobre 15 é igual a 8 sobre H. Aí simplifica com esse, H é igual a 15, né? Se você cruzar aqui, né, em X, H é igual a 15. Aí se você tem raio e altura, acabou. Beleza? Então vamos lá. Qual é o volume de um cone? Qualquer cone, volume do cone, de qualquer cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base aqui é a área de um círculo. O cone tem na sua base um círculo, certo? Então fica volume de um cone. A área da base é πr ao quadrado. πr ao quadrado. A altura é 15 e dividido por 3. Então o volume de um cone, π é π, né, Lô? Vai dar π aqui. Isso. Raio, 8 ao quadrado, 64. Vezes 15 dividido por 3. 15 por 3 dá 5. 64 vezes 5 dá quanto? 320. 320. Opa. 320 π centímetro cúbico. 320 π centímetro cúbico, ele quer em centímetro cúbico, é 320. Letra B. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida?